Vamos falar hoje sobre rotina, né? Como conseguir conciliar tudo, como conseguir dar conta de tudo. Meu Deus, eu trabalho, não consigo. Quando a gente fala de rotina, né? Quando a gente entra dentro do nosso ramo, para quem empreende, sabe como é que é. A gente conseguir conciliar tudo, né, gente? Não é fácil. Não é fácil, a gente tem muita coisa mesmo pra gente fazer, a gente tem uma rotina que nos consome. E aí muitas vezes a gente tem aquela sensação de que, meu Deus, eu trabalhei o dia todo e eu não fiz nada. Eu tô cansada e eu não fiz nada do que eu tinha pra fazer. Eu passei o dia todo no pet shop e eu não fiz nada do que tinha pra fazer. Por isso, gente, é fundamental a gente ter, claro, uma programação do dia. Então, uma coisa é fato, tem gente que fala sobre produtividade infinitamente melhor do que eu, que tem uma autoridade para falar de produtividade muito maior do que eu, tá? Eu sou aquela procrastinadora nata que tem que ficar o tempo todo vencendo essa minha procrastinação. É basicamente isso. E na verdade eu acho que todo mundo tá? Se alguém fala que não procrastina, é mentira. Só que tá tudo bem a gente procrastinar, tá tudo bem a gente ficar adiando as coisas, mas escolha as coisas que você vai adiar, escolha quais são os itens que você pode adiar e seguir em frente, né? Eu acho que isso é o mais importante. E ao longo aí da minha carreira de empreendedora, eu tenho aprendido muitas coisas em relação a isso, né? E claro, a gente busca uma evolução diária. Eu tenho aprendido muito, assim, sabe? Ao longo dessa vida aí de empreendedor, como conseguir conciliar tudo e o principal, o que de fato eu preciso fazer? O que de fato tem que ser eu? Por que eu não posso delegar? E será que eu devo contratar? Ou isso que está afetando? Quando eu não faço isso, quando eu deixo isso de ser feito, isso aqui está afetando no crescimento da minha empresa. Eu acho que isso é o ponto principal. A gente como dono, como dono do nosso negócio, como piloto, né, do nosso avião, como estrategista, como aquela pessoa que é responsável por fazer a empresa crescer, responsável por aumentar o nosso faturamento, né, é responsável por de fato o nosso sucesso ou não, tá? Então não vem com essa desculpinha, não, eu não consigo faturar mais porque é difícil ter equipe, eu não consigo faturar mais porque aqui na minha região não tem demanda, eu não consigo. Na boa, no final de tudo é sempre culpa nossa, tá? Isso é uma verdade que você tem que engolir. Eu vou ter que te enfiar isso goela abaixo, que se você não tiver essa mentalidade, tudo você vai ficar arranjando desculpa, porque é o caminho sempre mais fácil, né? Ficar arranjando desculpa, ficar apontando o dedo, olhar para o outro, o outro consegue porque ele tá em São Paulo, o outro consegue porque ele tá não sei aonde, o outro consegue porque ele é tosador, então não precisa contratar ninguém. Ele consegue porque ele é veterinário. Não vai rolar isso daí, esquece, né? Realmente é assumir a bronca aí e seguir em frente. Portanto, a gente como dono do nosso negócio, a gente como aquele piloto mesmo daquele avião, a gente precisa saber o que de fato tem que ser feito por mim, o que eu posso delegar e será que eu preciso perder meu tempo com isso? Não tem como eu falar não e seguir em frente, né? Quais são as principais tarefas? Acho que foi isso que eu venho assim aprendendo ao longo do tempo. Então, se a gente não tem essa consciência, não tem essa clareza, você vai ficar principalmente no operacional. Então, isso é um ponto importantíssimo da gente falar antes da gente entrar propriamente dito numa rotina, né? Eu separei a live hoje em duas partes, mas acho que vocês vão gostar. Então, antes da gente entrar na primeira parte, é fundamental a gente falar sobre a questão da gente participar do operacional, né? A gente participa do operacional, né? Eu sei, gente, eu no começo, até uns bons anos, eu era responsável por muita coisa e se eu não quisesse trabalhar, se eu não pudesse trabalhar, se eu quisesse tirar férias, ou aquela função não ia existir dentro da minha empresa, ou eu teria que trabalhar nas minhas férias, né? Então, por muito tempo eu fui operacional da loja, então comecei sendo operacional da loja mesmo.
atender cliente, eu preciso estar lá na frente porque uma funcionária só não vai dar conta, né? Então, como eu já comecei com veterinária e com uma gerente de loja, para me ajudar, com uma funcionária para me ajudar, abre loja, fecha, questão de horário de almoço e tudo mais. Na época, quando eu abri, a minha filha tinha menos de 1 ano, então eu sabia que ia ser difícil eu começar sozinha. Então, né, eu já contabilizei e contratar uma pessoa para me ajudar na loja. Muitas pessoas começam sozinhas. E eu tinha também a veterinária que poderia dar uma ajuda ali. Mas o movimento, muitas vezes a veterinária estava em consulta, tinha horário que a veterinária iria embora, né, e a loja ficaria só com a menina da frente. Então, muitas vezes, quando faltava, quem cobria era eu, quem estava ali na frente era eu. Então, esse operacional da loja ainda era muito forte em mim, né? Então, eu precisava estar ali presente para, de fato, atender cliente, para ajudar no funcionamento da loja. Fiquei mais ou menos nisso, provavelmente perto de 1 ano e pouquinho. Mas, paralelo a isso, a gente começou a fazer as nossas vendas pelo Instagram na época. E as únicas pessoas a única pessoa, né? As únicas não, a única pessoa que atendia no WhatsApp, que atendia enfim, que fazia venda e tudo mais, venda online, era eu. Então, se eu não trabalhasse, era como se eu não tivesse aberto a minha loja aquele dia. Então, todos os dias eu tinha que atender todo mundo, fazer venda. Inúmeras vezes eu chegava no pet 7 horas da manhã e ia embora 10 horas da noite. Porque eu tinha todo o operacional do pet. E aí, a hora que dava uma acalmada, tipo 4 horas da tarde, aí que eu ia entrar nas vendas online, responder todo mundo, fazer venda. Então, mas assim, por muito tempo eu trabalhava das 7 da manhã às 10 da noite, eu ficava no operacional. Mas, hoje, se eu pudesse voltar atrás, eu acho que faz parte a gente fazer o operacional, faz parte, é um processo. Mas tem que ter um início e tem que ter uma data para você sair desse operacional. Porque se você não se projeta, se você não projeta o seu crescimento para que você consiga contratar, delegar, a sua empresa ela não vai crescer. Se tá tudo bem para você, com o faturamento que você tem, e enfim, aonde você tá, ok, né? Quem sou eu para dizer que você tem que contratar, você tem que aumentar, você tem que sair do operacional. Agora, eu acredito que todos nós, a gente que é empreendedor, a gente tem sangue no zóio, entendeu? A gente não quer ficar ali sem aumentar o nosso faturamento, a gente não quer alcançar cada vez mais, a gente, né, óbvio que a gente quer crescer cada vez mais, a gente não quer ficar ali sempre, né, naquela mesma faixa. Então, isso é um caminho que não tem como, você vai ter que realmente contratar, só que se você não colocar uma data para que isso acabe, isso não vai acabar. E no meu caso, eu só saí do operacional, dos atendimentos online, porque isso estava gerando muito conflito na minha casa, né? Meu marido falava assim, gente, mas você chega muito tarde, você sai de casa às 7 horas da manhã, você só chega às 10 horas da noite, você tem que contratar alguém, mas nunca ninguém vai atender como eu, é diferente de uma venda presencial, a pessoa tem que saber escrever, tem que saber pontuação, porque um ponto muda tudo, e isso está crescendo, não tem como. E aí, enfim, por diversas vezes que ele ficava dizendo, você tem que contratar, você tem que contratar, você tem que contratar, por insistência dele, que eu acabei contratando. E aí eu vi que era possível delegar, que bastava eu treinar, mas eu demorei muito para que isso acontecesse, né, gente? Eu era muito nova, assim, nesse ramo de empreendedorismo, eu era muito cabeça dura, né? Para quem já me acompanha há algum tempo aí, sabe que eu penei muito, que eu ralei muito para hoje eu ter essa consciência que eu tenho, mas eu demorei demais, então assim, não façam isso, não demorem. Todo mundo é treinável e todo mundo é substituível. Todo mundo. Eu sei que parece que você é o dono, que o seu atendimento vai ser o mais incrível, que você vai dar com todo amor e carinho, mas sim, existem pessoas no mercado que estão dispostas a fazer isso, existem pessoas muito boas, só que você tem que ter paciência. Você vai ter que ter paciência, você vai ter que treinar, não vai dar certo, manda embora, contrata de novo, treina de novo, não dá certo e assim vai. Então, assim, muitas vezes a gente, pelo fato de a gente ser empreendedor, a gente tem essa ideia de que deixa que eu faço, tudo isso aqui é meu, isso aqui, né, sou eu que vou fazer. Mas a verdade
é que não tá aí o grande trunfo, sabe? O empreendedor de sucesso. Empreendedor de sucesso, gente, ele simplesmente está na parte estratégica. Muitas vezes ele nem conhece todos os seus funcionários, né? Não tem isso. Então, o que vocês precisam entender é que a gente realmente tem que focar no que faz a nossa empresa crescer. A gente tem essa ideia de que, mas ninguém vai fazer que nem eu, porque eu sou o dono, não vai ter esse mesmo cuidado. Desapega disso. Existem profissionais maravilhosos no mercado. É óbvio que você vai ter que ter muita paciência para que você consiga encontrá-los, né? Não são pessoas fáceis de achar, tá? Não vai ser na sua primeira contratação, mas não desista, tá? Porque isso é fundamental para você crescer. Inclusive, eu quero até fazer uma live, talvez seja próxima, sobre a dor do crescimento, né? Crescer dói, gente. Crescer dói, te traz um monte de problema. Problema bom, né? Mas traz problema. Então, como você conseguir lidar com isso? Então isso assim, acho que é o ponto principal quando a gente fala de uma rotina, quando eu olho para trás e vejo assim tanto de coisa que eu já poderia ter acelerado na minha vida, que eu fiquei sendo cabeça dura, sabe? Fiquei batendo, acho que esse é o principal ponto, de achar que ninguém vai fazer como eu, né? De achar que eu preciso fazer e que eu tenho que carregar isso mesmo, e que eu tenho que trabalhar das 7 às 10 da noite, que isso é o normal, isso é o certo, porque assim... Não é assim. Não é assim. E fora que se você não começa a ter a parte financeira muito ajustada do seu negócio, nunca vai ter dinheiro para você contratar alguém. Parece que nunca vai ter dinheiro. Eu lembro que na época, óbvio que na época eu não fazia o financeiro como eu faço hoje, eu não tinha consciência dos números como eu tenho hoje, eu não tinha um décimo do conhecimento que eu tenho hoje. Mas na época que meu marido questionava, você tem que contratar alguém? Não dá pra eu contratar alguém, porque não tem como também, e não sei o quê. E na verdade, eu nem sabia se eu poderia contratar alguém ou não, sabe? Eu nem sabia, eu não tinha essa ideia de números. Eu falava que não dava para contratar, mas eu nem tinha essa clareza. O fato é você calcular quanto que essa pessoa vai te custar e, filho, correr atrás para você faturar o quanto a mais que essa pessoa vai te trazer. Porque se você está contratando alguém, provavelmente é porque você precisa aumentar o seu serviço, aumentar o seu faturamento. Então, a ideia contrata, sabe quanto, você tem que saber qual que é o impacto dela no seu fluxo de caixa, né? Na sua folha de pagamento. Soube qual que é o impacto dela, você está contratando para quê? Não é para que você possa atender mais? Você está aumentando a sua equipe para quê? Para que você possa dar mais banho, para que você possa fazer mais tosa, para que você possa atender mais gente? Então, seu faturamento tem que aumentar. Tem que aumentar, né? Simples assim. E aí, alguns pontos que eu aprendi. E aí, eu gosto de deixar sempre bem claro, que talvez vocês, como eu compartilho algumas coisas, né, do meu dia a dia no meu Instagram, eu sempre falo assim, gente, não se iludam, tá? Eu não sou a pessoa mais organizada do mundo, eu não sou a pessoa mais produtiva do mundo. Tem dia que eu chego na minha casa e falo, cara, eu não consegui produzir nada hoje, né? Quando eu percebo, sim, eu me perco no feed que eu trabalho no Instagram. Então, muitas vezes eu vou responder pergunta. Eu entro aqui para trabalhar. Eu vou responder pergunta, eu vou fazer stories do pet, eu vou ver alguma coisa, eu vou fazer uma postagem. Quando eu percebo, eu me perdi no feed. Já tô lá vendo uma fofoca do Google Gloss. Eu falo, gente, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Volta, preciso trabalhar. Né? Então sim, isso também acontece comigo, mas uma coisa que eu demorei muito para ter e que hoje me ajuda demais, é realmente tarefas diárias, né? Hoje eu tenho no meu Notas, né? Eu uso Notas do celular mesmo, as minhas tarefas diárias, as tarefas que eu preciso realizar aquele dia. Então isso me ajuda assim num nível absurdo. Já tentei ter agenda física, já tentei ter de tudo, mas não dá, entendeu? Isso pra mim não adianta. Cansei de comprar a agenda e ela ficar em branco. Cansei. Eu vou lá, preencho, sei lá, 2, 3 páginas, entendeu? Joga fora no final do ano. Portanto, hoje, como é que eu faço? As minhas tarefas diárias estão no Notas. Tudo o que eu preciso fazer tá lá no Notas.
Só que ao tempo todo, os meus hábitos, quais são os meus hábitos? De ficar viajando na maionese, entendeu? Se eu não tô o tempo todo, volta, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu preciso terminar isso, simplesmente o dia passa muito rápido. E hoje em dia tudo cresceu muito, né? O Lorde cresceu muito, são muitas funções que, apesar de a gente já ter uma equipe, mas eu tenho muitas funções ali dentro. O TCC cresceu muito, então a gente tem as funções em relação ao curso, tem o suporte em relação aos alunos. Então, se eu não tenho tudo muito bem listado, não dá. Se a minha rotina não tá ali, ó, bonitinha, vocês não têm ideia. Então, uma coisa que eu posso passar de lição, tá? Porque a Fernanda falou, agenda física é minha vida. Eu acho lindo, meu sonho era ser assim, entendeu? Tipo, meu sonho era ser assim. Essas pessoas, acho lindo, acho maravilhoso. Tô buscando isso, mas eu sou uma pessoa que, se eu não tô o tempo todo, agora eu tenho que fazer isso, se eu não tiver uma rotina, eu não faço. Por exemplo, hoje, vocês viram, eu postei que eu acordei 4 e pouco porque eu precisava treinar, né? O meu horário é no final do dia, mas hoje eu não vou conseguir treinar à noite. Falei, eu não vou faltar. Então, eu conversei com o meu personal, falei, vamos mudar. Vocês acham que, se eu fosse fazer um exercício físico sozinha, vocês acham que eu ia acordar 4h50 da manhã? Nunca eu ia acordar 4h50 da manhã, nunca. Só que isso daí é uma coisa que eu já entendo, sabe? Eu já sei que eu sou assim, então eu vou buscando caminhos, tá? Eu vou buscando métodos para que eu me ajude, porque eu já entendo. Isso eu acho que talvez também é uma questão do autodesenvolvimento, autoconhecimento, você vai, né, vendo qual que é o seu perfil. Se eu não tiver uma rotina certinha e se eu não tiver um compromisso com alguém, eu dificilmente vou ter tanto esse comprometimento. Se eu não fizer acompanhamento nutricional, eu vou me acabar no chocolate, no doce, no pão, no macarrão. Eu amo comer. Tudo bem, eu vou continuar comendo, mas agora de uma forma mais regrada. Se eu não tiver um compromisso com alguém, eu não vou fazer exercício físico. Não vou. Agora, assim, eu curto, tipo, sábado e domingo, quando eu tô afim, eu levanto e vou. Aí eu vou correr, beleza, mas a rotina física é todo dia. Então, assim, eu fui entendendo o que pra mim funcionava melhor. Acho que isso é um outro ponto fundamental. Você sabe que você precisa pensar na estratégia. O que pra você funciona melhor. E eu sei o que acontece com o empreendedor. A gente chega na empresa, a rotina consome a gente. Hoje, o meu dia é muito bem definido. De manhã é Lorde, à tarde é TCC. Então, de manhã eu me dedico pro Lorde e à tarde eu me dedico pro TCC. Só que eu tenho tempo restrito. É um tempo restrito nas duas empresas. Se eu não chegar lá no Lorde com tudo muito focado que eu preciso fazer, vai dar meu horário, eu vou embora, eu não fiz nada. Eu fiquei só ali vendo coisa e, gente, Amanda, tem que resolver esse cliente, você viu aquele negócio, esse cliente, não sei o que, tem que fazer pedido disso, tem que fazer daquilo. Eu sou consumida, pelas coisas ali, e eu não consigo fazer o que tem que ser feito. E a mesma coisa acontece à tarde. Então, eu tenho que chegar aqui, deixa eu fazer tudo que eu preciso fazer, aí a gente conversa, aí a gente resolve, aí a gente, né, vai para os próximos passos. Então, isso é um ponto fundamental, isso é o que resolve para mim. Então, talvez eu compartilhar um método que funcione, o meu método que tem funcionado é esse, mas talvez para vocês não funcione. Então, para mim é lista diária do que eu tenho que fazer. No Notas, lista diária do que eu tenho que fazer. Alguém me fala assim, Amanda, tem que fazer pedido, tá? Tá acabando cama, tal, tem que fazer pedido de cama. Beleza, alguém me falou isso, eu já vou anotar na minha lista de tarefa. Pedir camas. Talvez eu consiga resolver naquela manhã, mas talvez eu vou conseguir no dia seguinte. Mas tá lá anotado, eu sei que eu tenho que fazer. Então, e aí eu vou estabelecendo prioridades. Todo dia eu penso, amanhã o que eu vou fazer? E aí eu estabeleço prioridades. Não, eu tenho que fazer isso aqui primeiro, isso aqui segundo, isso aqui terceiro. Eu vou estabelecendo todas essas prioridades. É o que funcionou pra mim, tá? De repente você vai ter um outro método, alguma outra coisa que vai funcionar melhor pra você. Então eu acho que isso é o ponto principal. E aí, gente,
Então eu quero compartilhar com vocês agora 6 dicas, tá? 6 dicas para melhorar a sua rotina. E depois a gente vai entrar no que de fato, né, no meu ponto de vista, com a minha experiência, o que eu acredito que é tipo assim, cara, se você não faz isso, a sua empresa não vai crescer. Por quê? Você vai ser engolido pelo operacional. E aí os pontos estratégicos vão sendo deixados de lado, né? Então, são 6 pilares, tá? Então, hoje a gente vai falar, primeiro eu vou falar 6 dicas, depois eu vou falar para vocês 6 pilares, que são, no meu ponto de vista, estratégicos, para que a sua empresa cresça e para que você fique atento a eles, para que você não seja engolido pela rotina. Então, primeiro de tudo, né, como eu já disse, lista de tarefas. Esse é o principal ponto, lista de tarefa, tá? Se você não fizer uma lista do que você realmente precisa fazer, ou você pode ser uma agenda, enfim, se você não tiver ali organizado, não vai rolar. O operacional vai te engolir, a rotina vai te engolir. Se você não visualizar o que precisa ser feito, já te adianto, não vai dar certo, gente, não vai dar certo, tá? Não tem como. É muito fácil você ser engolida pelo operacional. Outro ponto, planejamento, né? E quando a gente está falando de lista, a gente pensa lista ali no dia a dia, talvez na semana. Outro ponto fundamental é você planejar, né? O que você quer alcançar esse ano? O que você quer alcançar no primeiro semestre, né? Quais são as mudanças que você precisa fazer? Ou seja, se você não tiver esse planejamento alinhado com a sua lista ou com a sua agenda, também vai acontecer o quê? Que você só vai ficar vivendo hoje, né? O hoje, amanhã, vai ficar vivendo a curto prazo, só a curto prazo. Mas você não consegue crescer. Quando a gente está planejando um crescimento, a gente planeja pelo menos o ano, né? Quanto que você quer faturar esse ano? Quanto que você quer aumentar o seu faturamento esse ano? O que você quer alcançar? O que você quer conquistar esse ano? Né? A gente, quando é uma meta grande, a gente planeja a longo prazo. Então, a sua lista do dia ou da semana, ela tem que estar alinhada com o seu planejamento a longo prazo. Por quê? Principalmente quando você vai estabelecer prioridades. Bom, eu vou estabelecer prioridades aqui. Eu vou ter que fazer algo que vai me resolver a curto prazo. Por exemplo, preciso fazer pedido, né? Porque tá chegando inverno e as coisas estão demorando para chegar, para confeccionar, muita coisa em falta. E eu não posso ficar sem roupinha, coleção de inverno, sem cama, que é um momento que a gente vende bem. Então, beleza, a curto prazo. Você vai resolver o seu questionamento a curto prazo. Mas isso vai fazer com que você aumente o seu faturamento do ano? Vai fazer. Poxa, eu preciso ter mais produto, eu preciso ter mais coisas. Beleza. Mas só isso já é o suficiente? Você tem que pensar também numa ação estratégica. Tá chegando junho, será que eu vou fazer alguma ação de festa junina? Será que eu vou fazer alguma coisa diferente aqui? Né? Passou dia das Mães, é importante fazer alguma ação, algum evento. Então tudo tem que estar alinhado. Tudo tem que estar alinhado, né? Outro ponto fundamental é que meta para mim é meu guia. Meta é meu guia. Se você não tem as suas metas estabelecidas, as suas metas de venda estabelecida, você vai se perder também. Você não sabe se um mês foi bom. Você vai saber assim, consegui pagar as contas, o mês foi bom. Não consegui pagar, esse mês não foi tão bom, né? Esse mês, nossa, eu não sei o que aconteceu, esse mês eu vendi 10 mil a mais que mês passado, mas eu não consegui pagar todas as contas. Será que é porque mês passado você fez compra e aí isso aumentou os seus custos variáveis, porque aumentou o número de boleto, né, para você pagar no próximo mês? Então, por mais que tenha vendido mais, mas as suas contas também aumentaram. Então, se você não tem suas metas estabelecidas, aí você tá que nem segue em tiroteio. Você não sabe para onde você vai, para onde você vem, o que é importante para você. Quarto item, estabeleça prioridades, né? Como eu já falei para vocês, é fundamental você estabelecer o que você tem que fazer e os nãos que você tem que falar. A gente tem que saber falar não, né? Não dá, tem que saber falar não. Fornecedor que chega,
Você vai atender qualquer horário. A pessoa chegou lá, ela decide a sua agenda. Ela chegou lá no pet shop, você vai largar tudo que você tem que atender. Pô, é chato, a pessoa veio aqui, né? Não tem como. Eu realmente vou ter que... Você tá lá com a sua agenda cheia de coisa. Você acabou de fazer um pedido de cama, por exemplo, e vem um fornecedor de cama lá na sua loja. Você sabe que você não vai pedir nada. Você sabe que você não precisa de nada por agora. E você ainda vai parar para atender. Você vai ter que falar, não. Me desculpa, hoje eu não consigo te atender. Você pode voltar daqui 15 dias, numa quinta-feira, 2 horas da tarde? É que esse horário é ruim para mim. Pronto, você já vai saber que no dia tal, quinta-feira, 2 horas da tarde, a pessoa vai estar lá, você vai colocar isso na sua agenda. E aí, na quinta-feira, você vai se programar. Eu sei que vai vir tal pessoa, então eu tenho que fazer tudo de manhã, porque à tarde eu vou atender um fornecedor. Você vai ter que saber falar não, né? Isso é fundamental. Então, estabeleça prioridades. Outro, quinto ponto, delegue. Delegue. E aí, mas Amanda, você tá falando que eu tenho que contratar? Não necessariamente. Você provavelmente tem pessoas na sua empresa que podem já te ajudar. Exemplo, você tem o tosador e você precisa fazer um levantamento você precisa fazer pedido de shampoo, por exemplo. Você sabe que sempre no final do mês está acabando e você já gosta de fazer pedido de shampoo, condicionador, enfim, no final do mês, né? Porque você sabe que vai chegar. Aí, em vez de você parar para ir lá contar quantos shampoos tem e tudo mais, pede para sua equipe do Bentosa, numa segunda, numa terça, que tiver um pouco mais tranquilo, fazer a contabilidade do que tem. Vocês podem fazer a contagem para mim, né, do que tem de banho, enfim. Eles vão te passar a lista, fica muito mais fácil. Mas não, você quer olhar, você não, porque eles não vão saber contar do jeito certo. Eles não vão saber fazer do jeito certo. Chegou pedido, por exemplo, aí tem que dar entrada na nota fiscal. Entrada na nota fiscal. Caramba! Pega o XML, vai lá, dá entrada no sistema. Ou, eu nem vou tão longe, tá? Etiqueta. Etiquetar. Etiqueta. Ficou uma palavra que não foi nem veio, né? Etiquetar produtos. Você foi lá, deu entrada, beleza? Imprimiu as etiquetas. Não, essa nota tá muito confusa. Ninguém vai saber etiquetar, não. Deixa que eu faço. Pô, pede pro funcionário, né? Começa a delegar a função. Você quer tudo pra você? Você quer tudo pra você? Será que etiquetar vai fazer você faturar mais? Mas é que se etiquetar errado, eu vou ter que vender pelo preço da etiqueta. Uma vez que o funcionário vende com a etiqueta, o valor errado da etiqueta, basta uma, ele vai aprender. Não que você vai descontar dele, mas provavelmente você vai chamar atenção. Ele vai aprender, pronto, ele aprendeu. Nunca mais ele vai ficar etiquetando errado. Qualquer dúvida ele vai te perguntar. Não adianta tudo, a gente vai começar a pensar que é melhor fazer, que é melhor você, que é melhor do seu jeito, que você faz melhor, que vai fazer errado, que não. E aí, não tem como mesmo. Clone ainda não inventaram, né? Eu adoraria que tivesse inventado, mas ainda ninguém inventou clone. Então, não vai rolar. Você vai ter que aprender a delegar, né? E por último, procrastinação. Tá tudo bem procrastinar, mas procrastine nas coisas que não são importantes para sua empresa. Procrastine nas coisas que não vão fazer a diferença naquele momento, que não são questões estratégicas da sua empresa. Todo mundo procrastina. Todo mundo fica enrolando, tem preguiça, mas geralmente a gente fica empurrando assim com a barriga, sabe? Aquele negócio que vai dar um trabalhão para fazer. E aí, se você tem um perfil como o meu, que você fala assim, eu não vou fazer qualquer coisa. Então, se eu tiver que fazer, eu vou ter que fazer assim, eu vou ter que fazer assado, eu vou ter que falar, não. Então, uma hora que eu tiver tempo, eu paro para fazer isso, porque não vou fazer de qualquer jeito. Eu vou ter que parar com o tempo, eu vou ter que olhar, analisar, né? E aí eu faço. Ou seja, já que você não quer fazer do jeito que dá, você precisa se dedicar muito mais, porque você quer fazer uma coisa maravilhosa, incrível, isso leva muito mais tempo. E aí esse tempo nunca acontece. Você nunca tem esse tempo para fazer isso, né? Eu sei exatamente como é.
Portanto, se você não começar a decidir o que de fato você vai procrastinar, também não vai acontecer de você ter produtividade, né? Então agora a gente vai entrar nos... Gente, são 6 pilares que eu acho que, assim, eles são fundamentais para que você, para que isso te ajude no crescimento da sua empresa. Tudo bem você participar do operacional, não tem problema. Muitas vezes você é o veterinário, por exemplo, do seu negócio. E aí você fala, poxa, Amanda, eu gosto de atender, entendeu? Eu me formei nisso, eu quero ter pet shop, eu gosto de ter pet shop, mas eu não quero sair do operacional. É o que eu gosto de clinicar, eu gosto de fazer cirurgia, ou eu sou tosadora e eu amo tosar. Eu não quero sair do operacional totalmente, eu quero continuar tosando. Para mim não faz sentido se eu tiver que sair do operacional, sem problema nenhum. Não tem problema. Só que as coisas têm que acontecer sem você. Então, pensando a longo prazo, se você tem aquele perfil em que você participa do operacional do seu negócio e que você não quer sair do operacional, né, por esses exemplos que eu dei, por exemplo, esses exemplos aí que eu dei, o que eu imagino? O que eu faria, tá? Se fosse, tipo, eu amo tosar, exemplo, eu amo tosar, eu sou veterinária, eu não quero sair do operacional. Eu sempre, eu ia ter uma equipe comandada por mim, de veterinários, eu ia ter um outro veterinário, pensando lá a longo prazo, tá, gente? Não é assim, abrir já assim, não, no começo é relação mesmo. Crescimento, pensando lá a longo prazo. Bom, eu vou contratar pessoas que possam fazer para que eu tenha liberdade de horário, para que eu tenha liberdade de descanso, né? Para que a empresa não dependa de mim. Então, eu vou contratar um veterinário que vai me ajudar no operacional. Eu vou contratar um tosador. Com o passar do tempo, eu ia contratando mais pessoas e o horário comigo ia ser cada vez mais exclusivo e mais caro. Você quer minha consulta? Tanto. Você quer que eu faça tosa? Tanto. Né? Então, cada vez eu ia deixando o meu atendimento, o meu serviço cada vez mais exclusivo e eu ia dizer para as pessoas, olha, não tem necessidade de ser comigo, o fulano de tal foi treinado por mim, ele vai te dar o mesmo atendimento, usa o mesmo método do que eu. Olha, se fosse uma questão de tosa, por exemplo, olha, eu quero que você acompanhe, né, nesse banho, nessa última tosa, quem vai fazer toda a tosa vai ser o fulano. E aí eu ia lá, eu vou ficar do lado, acompanhando tudo. Ia acompanhar o fulano dando banho eu lá do lado. Eu ia acompanhar o fulano fazendo a tosse eu lá do lado. Eu falava, você tá vendo? Foi o fulano que fez tudo no seu cachorro. Você não gostou? Então foi treinado por mim. Porque na verdade a minha ideia, né, seria assim, eu vou escolher os horários que eu vou trabalhar e eu não quero aquela loucura de ter uma agenda absurda, né? Uma agenda só para o ano que vem. Não, a ideia é que assim, você quer comigo, mas assim, não precisa, ok? É mais ou menos isso. E aí eu ia, enfim, participar desse operacional daquela forma que me abastecesse, né, de energia, não que meu negócio precisasse disso, né? Então eu ia inverter. Eu não ia ser escravo do meu negócio. Eu ia usar aquilo como algo para me trazer mais energia, para me trazer, enfim, né? Porque eu amo isso, mas não de ser escrava. Era isso a longo prazo, tá? Lá na frente, abrir já assim é difícil, você tem que ter uma criação de autoridade. Né? Vocês acham que o William Galhardi começou como ele tem hoje, né? com a autoridade que ele tem hoje? Ele começou, foi plantando a sua carreira, foi fazendo a sua jornada, a sua caminhada, até hoje ele chegar no nível que ele tá, né? De ter equipe, ter escola, ter várias lojas, várias unidades, né? Ter o nome dele, tudo que leva o nome dele tem uma responsabilidade, né? Ele não deixa qualquer pessoa levar o nome dele. Então é mais ou menos essa ideia que eu faria se eu quisesse participar do operacional nesses exemplos que eu dei. Agora, eu nunca tive isso, né? Porque para quem... Vocês acham que todo mundo já sabe, né? Eu sou advogada, então eu não faz sentido eu participar do operacional a longo prazo. Eu fui me desligando aos poucos. Mas o mais importante é que, mesmo que você não participe do operacional, mesmo que você não participe, ou participe já muito pouco, não é falta de tempo.
se você não sabe o que é fundamental você fazer na sua empresa, ela também não vai crescer. E é engraçado porque eu tenho isso com muitos alunos. Porque muitos alunos, eles vêm com, meu Deus, eu tô muito cansado, eu trabalho há, sei lá, 8 anos, 7 anos, e eu não tenho, meu negócio hoje depende exclusivamente de mim. E aí eles vão, né, ao longo do curso ali, aprendendo a aumentar faturamento, e aí começa a contratar, começa a delegar, começa a formar equipe. Aí eles vêm pra mim e falam assim, Amanda, e agora, o que eu faço? Eu chego lá no PET e não sei o que eu faço, eu já tenho equipe que já faz, que atende, meu faturamento tá ok, e eu faço o que agora, né? O que é importante agora para eu fazer? Ou seja, é um problema bom, né? Mas fundamentalmente, é fundamental a gente pensar que não é uma questão de tempo. Num primeiro momento, pode ser tempo. Realmente eu tenho tempo de fazer nada, porque eu faço tudo. Não. Beleza, depois que você resolve essa questão e você contrata a gente tem um segundo ponto, que é o que é importante eu fazer, como que eu piloto esse avião, né? Como que eu faço agora esse avião alcançar novos voos. Então eu separei aqui 6 pilares que para mim são fundamentais. E mesmo que você participe do operacional, mesmo que você esteja ativamente, conforme o seu momento aí na sua carreira de empreendedor pet, é fundamental você pensar nesses 6 pilares. Porque se você não olhar para eles, se você não ir lá e realmente cuidar desses 6 pilares, a sua empresa não vai crescer. E digo mais, a empresa que não cresce, ela é engolida pelo mercado. Não tem como. Eu estou faturando já a mesma coisa, mas as minhas contas se pagam, uma hora não vai pagar mais. Você está faturando a mesma coisa, uma hora não vai pagar mais, porque tudo aumenta, tudo sobe, tem inflação, não rola, não acontece. Entendeu? Então a empresa que não está crescendo, ela vai ser engolida pelo mercado. A empresa que não está crescendo está morrendo, não tem como.